Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, conforme já era esperado, o Corinthians anunciou nesta quinta-feira a assinatura do contrato de Juan Oliveira, que renovou seu vínculo com o Corinthians por mais 6 meses, que é o suficiente aí para o Corinthians avaliar se ele tem condições de ser comprado ao final do ano ou não. E bem, mesmo tendo aí os seus 23 anos, ele sabia que não bastava apenas um gol para ser comprado em definitivo no outro dia, ainda mais porque ele vinha aí de 3 anos sem entrar em campo. Então, apesar dele ser um bom jogador, quem vê fala que sabe jogar bola, o medo do Corinthians não é nem se ele vai render até o final do ano, mas sim se ele vai voltar pro departamento médico ou não. Mas falar pra vocês, hein, fiel, esse moleque deu uma sorte tremenda de ter voltado justo agora, porque esses 6 meses que ele vai ter aí, se o Corinthians não trazer ninguém pro setor, e eu não sei também se o Rojas vai jogar por ali, mas ainda que jogue, o Lucha só vai ter de opção o Renato, que volta e meia machuca, então não dá pra contar sempre, um Juliano, que me parece já ter sido afastado, mas pode acabar voltando, e o Matheus Araújo, que o Lucha não parece ter se empolgado tanto. E tudo bem, dá pra incluir o Biro nessa brincadeira também, mas até o momento o Lucha parece que enxerga ele mais pelos lados do que pelo meio. Então, oportunidades o Juan pode ter certeza que ele vai ter, só espero que aproveite. Lembrando que para comprar o garoto, o Timão terá que desembolsar R$1,5 milhão por 60% de seu passe. E detalhe que o Corinthians já tem aí 10% de outra renovação lá atrás, certo? Bom, e nessa onda de muitos processos, dívidas e desespero, o Corinthians, por algum motivo, apareceu quitando logo 2 débitos de uma só vez e já pode se preocupar com outros casos mais recentes. No caso, segundo o portal Meu Timão, o clube quitou as pendências com o volante Matheus Jesus e em relação ao Jô. A primeira é de mais ou menos R$7 milhões, que a FIFA condenou o Timão a pagar ao Estoril de Portugal, que alegou não ter recebido a grana pelo Matheus nessa compra. Olha só que novidade. E a segunda sobre o Jô, que é um pouco mais cabulosa, já que o Timão tentou diversas vezes alegar que não tinha nada a ver, que não era o culpado nessa história, mas ainda assim foi condenado pela FIFA e tanto o Jô quanto o clube tiveram que tirar do bolso R$13 milhões para quitar os débitos com o Nagoya Grampus do Japão, por essa quebra de contrato do atacante. Então, fiel, só nessa brincadeira aí, só nesses 2 processos, o Timão já teve que tirar do bolso R$20 milhões. E quem dera fosse só isso, porque a gente ainda tem muito mais casos para resolver e imagino que o próximo seja o de Mauro Bozelli, que tem aí mais R$7 milhões para receber, mas a gente sabe que não é pelo valor em si, mas para não tomar um transfer ban da FIFA que viria para fechar com chave de ouro essa gestão do Duílio. Enfim, também não fizeram mais que obrigação, agora quitem a do Bozelli e nos deixem em paz. Bom, e depois de tanto treinarem nessa semana, 2 treinos por dia, todos os dias quase, o técnico Luxemburgo confirmou que marcaram aí um jogo treino para esse final de semana contra a Portuguesa, time que inclusive fez o Corinthians ter um dos piores jogos e mais deprimentes nessa temporada. E bem, a ideia é óbvia, pôr em prática tudo o que treinaram, fazer testes e dar ritmo para alguns jogadores, que por sinal certamente não serão Murilo e nem Bruno Mendes, já que um está com a seleção uruguaia e o Balbuena também tá, né, mas imagino que nem participaria, e o Murilo com uma infecção na garganta desde ontem. Felizmente não é nenhuma lesão, mas tá aí, jogo treino marcado e provavelmente não vai passar em lugar nenhum. Infelizmente eu não sei porque o Corinthians ainda faz isso, sendo que todo mundo gostaria de sentar para ver um jogo leve, sem preocupação nenhuma, coloca ali na Corinthians TV e ficar por isso. Mas tudo bem, né? Não é como se isso fosse a primeira vez. Lembrando que o próximo jogo do Corinthians será contra o Santos no dia 21 na Vila Belmiro, certo? E uma das posições que o Timão segue buscando no mercado, mesmo tendo bastante coisas acertadas com o Cuéllar, é a de volante. O Corinthians sabe que precisa ir atrás de um plano B para não ficar panguando depois que tomar um não do colombiano. E por isso, segundo apurações de Yuri Medeiros e Luiz Fabiani, a diretoria teria manifestado um interesse bem de leve no volante Matheus Henrique do Sassuolo, jogador ex-Grêmio de 27 anos, com passagens pela seleção brasileira e que, por não estar tão satisfeito, não tá sendo tão bem aproveitado como deseja na Itália, aceitaria uma volta ao Brasil neste momento. E claro, todo mundo sabe que a intenção do jogador nem sempre é a mesma do clube, então ele pode até querer voltar por empréstimo, por exemplo, mas o Sassuolo só negocia se for para comprar. Eu acho que é exatamente por isso que o Timão não vai nem chegar perto de tentar, até porque, fiel, o Palmeiras recentemente tentou fazer contato pelo jogador, rolou uma novela até que bem extensa e até parecia que ele ia para lá mesmo, mas a informação é que eles esbarraram na parte financeira, que teria sido em torno de 5, 6 milhões de euros por 50% de seu passe. Então, apesar de ser um volante de qualidade, que certamente jogaria fácil aqui no Brasil, os valores realmente não são dos melhores, o Corinthians sabe disso e por enquanto segue apenas monitorando. Mas vale a pena tentar, né? Acho que não custa nada, vai que...
Bom, e ao mesmo tempo que negocia com o Cuéllar, o Timão, segundo o craque Neto, informação exclusiva dele, também estaria interessado na contratação de Michael por empréstimo na próxima janela. E ele fala que o Al Hilal não vê o jogador como negociável em seu elenco e só aceitaria uma venda a partir de 20 milhões de euros, que daí mais de 100 milhões de reais. E assim, Neto, com todo respeito, né, mas eu não sei até onde essa informação é exclusiva sua, porque o interesse no Michael, inclusive, já vem desde que começou o do Cuéllar também. Meio que já tinham falado sobre isso lá atrás, que ele quer voltar ao Brasil, que o Grêmio tem interesse, o Timão também, não sei o que, mas isso todo mundo já sabe há um tempão. Tanto é que pararam de falar sobre ele justamente por causa desses 20 milhões de euros, que é um dinheiro que nenhum time do Brasil tem condições de pagar hoje. Então, eu não sei porque o Neto tratou isso como exclusivo, não sei porque voltaram a falar sobre isso, mas tá óbvio, claro, evidente que o Michael não vem, e isso falando do Corinthians, claro. Eu já falei aqui também que eu não gostaria que viesse. Não acho um bom jogador, não acho nem que seria titular nesse time, pra falar a verdade, chegaria pra brigar por posição com os que já tem aqui. Ah, mas ele é melhor que fulano e ciclano. Não, não é. É limitado igual mosquito, é rápido e nada mais, além de ser muito caro financeiramente para não ser nenhuma unanimidade. Mas tá aí, informação do Neto e é isso. Bom, e por falar em processos, essas notícias que nos últimos dias tomaram conta dos jornais corintianos, segundo Chico Garcia, do Jogo Aberto, teria preocupado o futuro do novo reforço do clube, Matias Rojas, que poderia até melar a negociação por causa disso. Pois é, fiel, durante o programa Jogo Aberto, o jornalista afirma com muita seriedade que o staff do jogador se surpreendeu negativamente com o tanto de notícias dizendo que o Timão deve fulano, ciclano, beltrano e principalmente com esse negócio do transfer ban, que faria o Rojas vir pra cá e não poder ser inscrito durante 1-2 temporadas. E além disso, a fonte do Chico ainda revela para ele que o Rojas estaria esperando um valor antecipado das luvas à vista de mais ou menos 6 milhões de reais e não teria recebido também. Ou seja, por causa de tudo isso, como ele ainda não assinou com o Corinthians, se o Botafogo, por exemplo, que estava negociando com ele, voltar a negociar e tentar acordo, ele fecharia na hora. Tipo assim, só não me deixa ir pro Corinthians que tá tudo certo. Pois é, quando você pensa que tá ruim, se tratando de Corinthians, pode piorar. Mas assim, Fel, eu respeito muito aí a informação do Chico, acho ele inclusive um excelente jornalista, um exemplo no mundo do jornalismo, mas além dele, o que a gente tem é que o Corinthians já teria feito um pré-contrato com o Rojas, segundo o Vene Casagrande, ou seja, não tem como ele simplesmente meter o pé, e o César Merlot já disse que o Corinthians fechou com ele. E outra, esse negócio que o Corinthians não pagou luvas antecipadas me soa meio esquisito, porque como é que você antecipa um valor para um jogador que ainda tem contrato com outro clube? Não pode, seria uma falta de ética por parte do Corinthians, além de poder tomar um processo por assédio em cima dele. Então, sei lá, até pode ter um fundo de verdade nessa informação, mas eu acredito que o Rojas não vai dar para trás agora. Enfim, também não sei mais, viu? Confesso que eu não sei em quem eu acredito mais, mas e vocês, o que acham disso? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!